Olá, amigos e amigas aqui da TV Humana. Hoje no programa Papo na Cidade, eu, Garcia, estou aqui com meu amigo José Gouveia. Tudo bem, José? Tudo bem, graças a Deus. E você? Eu estou bem. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado, é um prazer e vamos lá. Então tá bom. José, já vou direto ao ponto. Quem é você e o que você faz na vida, meu amigo? Eu sei, mas daí precisa que o pessoal que está vendo aí saiba. Ok, pessoal da TV Humana. José Gouveia, um mineiro do sul das Minas Gerais, um engenheiro de formação, muitos anos aí no mercado de telecom. Hoje trabalho como mentor de carreiras e de negócios e naturalmente professor, uma pessoa que gosta de estudar, uma pessoa que gosta de ensinar, que gosta de ver o ser humano crescer. Ok. José, normalmente aí eu já começo explorando um pouco mais sua vida profissional, o que você está fazendo e tudo mais, mas eu quero falar uma coisa diferente hoje. Ok. Qual a sua idade? 58 anos, já que eu fico velho. Tá certo. José, o motivo de eu ter perguntado a sua idade é o seguinte: nós temos visto aí, principalmente em redes sociais aí corporativas, tipo LinkedIn, uma choradeira geral do tipo, contratem pessoas com mais de 50, etc. Tal. Eu também tenho 57. Então nós estamos aí na mesma idade aí praticamente, tá? Sim. E por que eu fiz essa pergunta e por que também eu falei da choradeira que existe? Falar, pô, Francisco, você é metido pra caramba, né? Pra falar que é uma choradeira. Não é questão de ser metido. Então eu vou explicar meu ponto de vista e nós vamos entrar no assunto aí que é você. Ok. Meu ponto de vista é o seguinte: muitas dessas pessoas que hoje estão reclamando, que estão com mais de 50 anos e estão fora do mercado, eles também tiveram seus 20, também tiveram seus 30 e também tiveram seus 40. Correto. Não é verdade? É verdade. E normalmente aí para quem está aí na C-level, como você falou para mim agora há pouco, no um pouco mais level para cima, porque aqui nós falamos assim meio debochado mesmo, né? Ali entre 30 e 40 anos foi o auge dessas pessoas, não foi? Profissional. Sim, principalmente o pessoal do século passado. Isso, então diretores, gerentes, etc. Foi o auge deles nessa fase aí. Pois é, mas essas pessoas também envelheceram. Sim. E hoje estão 50 a mais aí, e muitos não conseguiram fazer uma coisa, que esse que é o objetivo que eu quero que você fale aqui, que é se reinventar. Ok. Então, diante disso, José, eu lhe pergunto, você sempre foi mentor? Sempre? Desde que você se formou na faculdade e tal, você já era mentor, não é isso? Claro que não. Exatamente. Então, no que você se formou? Eu tenho uma formação como engenheiro e aí o próprio curso meu de engenharia, ele já é uma reinvenção. Naturalmente, eu tenho uma formação de eletromecânica e aí, olha, eu sou técnico em eletromecânica, fui trabalhar numa multinacional, mas aqui é eletrônica. Mas eu estou fazendo contabilidade, olha, aqui é eletrônica. Passou-se uns 2, 3 anos, alguém chega para você e fala, olha, aqui é eletrônica. Ok, vamos fazer um curso técnico de eletrônica. Então, eu sou um cidadão que tem 3 formações técnicas. Cresci de novo, fui aprendendo, trabalhava já numa engenharia industrial como técnico, aquela coisa chique, né? E aí alguém chega e fala assim, olha, sinto muito, mas sem uma faculdade não vai. E aos 33 anos, eu fui fazer vestibular, passar no vestibular e encarar uma faculdade. Então deixa eu já fazer uma interrupção. Então deixa eu entender, você tinha lá o curso de técnico eletromecânico, é isso? Isso. E você fez com que idade? Eu me formei com 18 anos. 18 anos. Então provavelmente você entrou ali com seus 16, Sim, 14, 4 anos. 16, 17, 18, É isso. Isso daí provavelmente nos anos 80, que era uma época que existia 80, bastante demanda para isso. Exato. E aí na sequência, no ano seguinte, não tenho o que fazer, uma cidade pequena, tem um curso de contabilidade de graça, são 2 anos que mal tem. Lá vou eu fazer um curso de contabilidade. E você chegou a trabalhar com contabilidade? Para mim, sim. E eu gostava muito disso. Aliás, eu fui entender que a contabilidade era necessária depois de gerente de uma multinacional, 15 anos depois. Falei, aquilo foi... Ok, mas então, isso que eu quero pegar e deixar bem claro, porque nosso objetivo da nossa conversa, como nós dois somos ancientes, acima de
50 anos e próximos aí de ser idosos, né? Mais 2 anos já temos transporte de graça. É isso, nós temos transporte de graça aí. Mas é o seguinte, que eu quero deixar claro, você se formou em técnico de eletromecânica, numa região aí, que cidade que era? Sul de Minas, cidadezinha chamada Paraisópolis. Paraisópolis, sul de Minas, né? É que acontece, de repente lá não tinha emprego suficiente para essa função, Sim. e você descobriu uma outra função lá que existia, de repente, demanda, Sim. e tinha uma oferta lá de um curso gratuito, é Sim, isso? joia, é isso. Então, para quem está aí nos ouvindo, eu já estou querendo traçar um raciocínio aqui. Primeira, reinvenção. Sim. Então, a necessidade forçou isso. Exato. Agora o que acontece? E nós vamos explorar mais isso ainda. Tem pessoas que são formados em eletromecânica. A cidade não tem trabalho de eletromecânica. Mas o cara quer ficar sendo eletromecânica a vida E inteira. aí ele vai reclamar que essa cidade não tem trabalho. Aí, de repente, ele consegue, numa outra cidade próxima, o tão sonhado emprego de eletromecânica. Correto. Aí ele fica 20, 30 anos trabalhando de eletromecânica. Correto. Aí essa empresa falha. O que vai acontecer com ele? Ele vai reclamar que não tem trabalho. Então, o que eu estou tentando traçar o raciocínio aqui é que trabalho é algo bastante complexo. Por que complexo? Porque os nossos pais, os nossos avós, né, eles viveram numa época em que era comum pessoas entrarem numa empresa e ficar 20, 30, 40 anos, ou até se aposentar, sei lá quanto tempo. Correto. Mas isso não existe mais. Há muito tempo. E isso as pessoas ainda não enxergaram. Ainda tem pessoas aí que ficam na turma da choradeira, que é isso que eu pego e falo, Sim. acreditando que precisa de emprego, precisa disso, precisa daquilo. Então, hoje nós temos um arsenal de conhecimentos que nós estamos vivendo realmente a era da informação. Sim. Então o pessoal fala, a era da informação foi um tempo atrás aí, porque surgiu a internet. Não, hoje é a era da informação. Hoje isso está consolidado. Sim. Tanto que hoje coisas são debatidas, aqui nós não falamos de política, não vamos falar, vai ser apenas a título de exemplo. Coisas são debatidas instantaneamente. Sim. Então, por exemplo, aí, nesse momento que nós estamos gravando aqui, está tendo um conflito lá no Oriente Médio. Correto. Há 20 anos atrás, já era possível ter informações com uma certa rapidez. Sim. Quase instantâneas. Quase. Porque ainda não estávamos, há 20 anos atrás, consolidados a questão de hoje todo mundo ser cinegrafista. Correto. Né? Sim. Mas a informação chegava rápido. 30 anos atrás, a informação não chegava rápido. Não existia todo mundo cinegrafista. Sim. E também nós dependíamos dos veículos de comunicação. Sim. Não é isso? Isso mesmo. 40 anos atrás nem se fala, as coisas aconteciam, tipo o que está acontecendo hoje, nós vamos saber depois de 2 semanas, 3, um mês, etc. E alguma coisa nós íamos ver na televisão também com essa... E sempre dependendo de alguém empacotar essa informação para chegar velocidade. Então, eu só fiz esse exemplo aqui para mostrar o quanto nós evoluímos do ponto de vista de informação. Correto. Então, as pessoas aí que estão nos ouvindo, aí que são ultra especializadas com alguma coisa, e de repente não estão conseguindo emprego, que emprego é algo que eu acho que realmente no mundo vai acabar em algum momento. Tá? Eles têm que aproveitar o que existe da era da informação em benefício próprio. Sim. Então, seja fazendo um curso, aprender alguma coisa diferente. Sim. Então, por exemplo, conheci uma pessoa outro dia, ele é um exemplo típico do que nós falamos, de pessoas que ficaram com uma certa longevidade numa empresa, e daí acabou a função dele. Tudo bem que ele não tinha faculdade e tal, então ele complica mais ainda, mas é um exemplo bom. Por quê? Ele trabalhava numa empresa, que eu não vou falar que nem a empresa, nem o que ele fazia, porque eu não quero constranger a pessoa, mas era uma função meio que braçal. Durante 20 anos ele trabalhou nessa empresa aí, e a empresa automatizou isso e acabou com essa função braçal. Entendi. Aí o que acontece? O rapaz aí com quase já 50 anos, dificuldade, né? Não tem mais aquele trabalho braçal para fazer e não tem mais lugar nenhum para fazer, que acabou. Sim. Né? O que é que ele pegou e fez para se reinventar? 2 coisas. Aí é até meio gozado falar, porque tem a ver um pouco com você, mas o inverso. Aí ele começou a fazer um curso de eletricista de manutenção. Porque, querendo ou não, todo mundo troca uma lâmpada, todo mundo arruma uma tomada, todo mundo põe um chuveiro e tal.
Então, o que ele pensou? Pô, de repente eu posso trabalhar de marido de aluguel, eu ganho meu dinheirinho aí. Porque o interessante é botar comida na mesa, é assim que as pessoas têm que Tudo pensar, custa. né? Então foi o primeiro pensamento que ele teve, que daí eu ganho um dinheirinho aí, vou lá, arrumo uma tomada, troco uma lâmpada, tal, o chuveiro, como você falou, e tenho meu sustento. Então, Correto. ele está correto. Tem que se redesenhar. Não adianta ficar esperando arrumar lá o emprego, ir lá na rede social, ficar chorando porque ninguém quer contratar ele, porque ele está perto de 50 anos. Não vai arrumar. Sim. E a outra coisa que ele fez para arrumar dinheiro, como o cara gostava lá de cozinhar por hobby e tal, daí fez um cursinho aqui, um cursinho ali e tal, tá fazendo pão artesanal para vender. Olha aí. Um nicho específico. Então, o que eu estou querendo passar o recado aqui? Hoje nós temos muita facilidade para fazer um curso de eletricista, para fazer um curso de pão. É assim, não tenho dinheiro para pagar, porque quebrei aí, acabou, vale emprego, não sei o que lá, como é que é o nome daquilo? Seguro-desemprego, aquelas tranqueiras todas que tem aí. Aí o que acontece? O cara pode fazer no YouTube. Sim, com certeza. Você vai lá no YouTube lá e fala, como é que eu faço bolo? Como é que eu faço pão? Daí aprende, daí vai fazer um, vai dar errado, faz outro, vai dar... Uma hora certa. Sem E dúvida. daí ele pode começar a vender para os amigos e tal, daí tem uma graninha. Sim, não é isso? Sim, com certeza. Então, pegando aí de novo o teu gancho, aí você foi fazer contabilidade, como você pegou e falou. Sim. Aí você viu aí que era um negócio interessante, mas daí você viu uma outra oportunidade, que daí como você tem mais ou menos a mesma idade que eu, então eu também posso ajudá-lo nisso daí, a questão da eletrônica. Sim. Porque a questão da eletrônica, no final dos anos 80, início dos 90, ela era forte aqui no Brasil. Com certeza. Então tinha muita empresa de eletrônica e tal, aí depois acabou a grande maioria delas, mas existia um mercado para isso. Sem dúvida. Né? E aí o que é interessante, eu passando por multinacionais e trabalhando com empresas grandes e pequenas, eu tenho uma origem também no comércio, eu aprendi muito cedo, depois que eu consegui traduzir isso para o meu dia a dia. O sucesso está fora da sua zona de conforto. Ponto. Eu vejo muito blá blá blá, sai da zona de conforto, zona de conforto. Zona de conforto eu fiz uma formação em qualquer coisa, eu consegui um trabalho, um emprego em qualquer coisa e eu fico nessa qualquer coisa. E ela pode ser a melhor coisa. Ela pode te dar essa atividade, aquilo que você executa, ser ótimo. Né? E nós temos aí muitos exemplos. Mas eu me acomodo. E aí a vida evolui. E quando você não evolui junto, ou quando você não acompanha, o que acaba acontecendo? Você adquire aquela zona de conforto e é o famoso mudar para quê? E aí tem a outra ponta, né, o outro contraponto dessa história, e nós brasileiros pagamos muito por isso. Nós não temos grandes dificuldades como país. Então, como a gente não tem grandes dificuldades, você vai para um lado tem terra, você vai para outro tem água, você vai para outro tem mata, você vai para outro tem areia. Porque se nós fôssemos uma nação com dificuldades, olha, nós não temos terra, ou nós não temos água, ou nós só temos gelo, a gente teria que lutar por isso. Mas como a gente, grosso modo, tem uma fartura, a gente se acomoda. E ao se acomodar, seja no que for, o próprio tempo te deixa. Então hoje, uma maneira de você ficar para trás é você não ir para frente. É estranho, né? Mas você fica parado. Então, o simples fato de ficar parado na sua profissão, na sua casa. Eu sempre dou um exemplo para o pessoal que está acompanhando a TV Humana. Seguinte exemplo. Experimenta, façam. Quem não fez ainda, faz um teste. Compre uma TV nova, Smart. E tenta instalar essa TV. É uma TV. Nós somos, né? Eu faço um trabalho voluntário e eu sempre digo, a grande diferença deste mundo, que as pessoas reclamam, que não tem oportunidade, muitas dessas pessoas, elas se acostumaram com o mundo lógico. Canal de TV, 2, 4, 7, 5. O ano que vem, 2, 4, 7, 3. O outro ano. Quantos anos ficamos nessa? 10, 20, 30 anos. Então, o que era entender de TV? 2, 4, 7, e acabou. Hoje, quantos canais de TV nós temos?
Bom, depende do que tipo de TV você está falando. Se for TV Já aberta, então, Já começa por aí, porque nós temos opções, coisa que nós não tínhamos. Muitas opções. Então, se eu chego para minha mãe hoje e digo assim, mãe, tem uma web TV. Que jeito, filho? Como é que ela é? Não, mãe, mas não tem um aparelho. Como assim? Não tem? Não tem. Isso como é o caso da TV humana. Como é o caso da TV humana. Então, esse é um exemplo, a TV é um exemplo clássico do quando você fica parado no tempo. Então, um ser humano que acostumou 2, 4, 6, 8, ele não consegue ligar uma TV hoje. É estranho falar isso, mas é verdade. Então, até para ligar uma TV, você precisa se reinventar. Até para ligar uma TV... principalmente que tem TV hoje que é comando por voz, né? O cara nem imagina como é que faz isso. Nem imagina. Você pede para um ajudante desses digitais e ele liga uma TV. Quando eu chego, então, vamos aos extremos. Meu pai tem 84 anos e a minha mãe tem 76 anos. Eles estão muito longe disso. Mas aí nós vamos encurtando as distâncias. Do outro lado, eu tenho uma neta de 11 anos que não faz ideia o que era a TV da avó Nena. Mas ela aperta um monte de botão e a TV dela agora funciona. Nesse meio, tem a turma do 20, tem a turma do 60, tem a turma do 30, tem a turma do 50, tem a turma do 40. E esse pessoal, quanto mais ficar na zona de conforto, e ficar na zona de conforto, eu sempre gosto de deixar isso muito claro nas mentorias que a gente faz. Ficar na zona de conforto não é o inverso do capitalismo. Não é ganhar dinheiro, não. É sobreviver. Então, o mundo hoje, ele traz outras necessidades. Quer ver uma reinvenção bacana? Cartão magnético. Quantas pessoas nós não acostumamos, vocês que estão aí em casa, estão assistindo agora esse bate-papo, não relutaram com o cartão magnético? Inverte agora, passados alguns anos. Quem usa folha de cheque? Então, meu pai precisou se reinventar. Ele não assina mais, ele não tem que endossar, né, o cheque para poder ir lá trocar. Meu pai teve que aprender a mexer. Enquanto tinha o caixa, estava fácil, o caixa o ajudava. Mas chegou um momento que meu pai, gostando ou não, teve que aprender a senha, teve que aprender a desbloquear e teve que usar o caixa 24 horas, senão ele não sacaria o dinheiro dele. Então nós levamos essa história, como você colocou no começo aqui, né? Essa choradeira, meu pai chorou porque acabou o cheque. E hoje, se perguntar para ele, ele vai dizer o quê? Filho, não faz sentido, né? Você carrega um pedaço de papel e você assina. Ou seja, evoluiu. E se meu pai tivesse feito a opção, não vou usar cartão, meu pai estaria reclamando do mundo, porque esse mundo é injusto com ele. Onde já se viu? Estão dando um pedaço de plástico para ele e ele tem um pedaço de papel. Então, essa ideia da reinvenção, e eu gosto muito desse comparativo cheque e o cartão, é porque não tem chance. Mudou a regra, mudou o jogo. Você quer ficar? Fique. Mas você vai ficar cada vez mais sozinho. Quando trazemos isso para a carreira, para o arroz com feijão na mesa, para a sobrevivência, o cartão magnético e o cheque para o meu pai não muda a vida dele. Mas quando você fala de trabalho, né, quando você fala da sua família, da sua subsistência ou da sua existência, não é mais uma questão de escolha. Né? E esse reinventar que você coloca, eu gosto muito de uma comparação, né? O pessoal fala muito assim, pensar fora da caixa. Né? Eu trabalho hoje, acabei de fazer uma mentoria para um rapaz de 62 anos. Então, existem 3 pessoas nessa mesma pessoa. Tem uma pessoa que diz assim, quero ser útil. A segunda pessoa, eu sou muito bom. E a terceira pessoa que o mercado precisa. E isso desalinha. Eu quero ser útil, eu sou muito bom, mas o que o mercado precisa? E aí quando você diz para essa pessoa, olha, bacana, só que o mercado não quer mais folha de cheque. Ah, mas eu não gosto muito do cartão digital. Ele tem que se adequar ao mercado, né? Ele precisa se adequar. E aí vem essa história de reinventar.
E uma coisa que eu quero deixar essa mensagem aqui, e o legal do digital é que ela fica, né, no tempo, é que quanto mais tempo a gente resistir a essa conversa da tecnologia, mundo moderno, e essa turma do século passado tem muito disso, né? Essa modernidade e a tecnologia é muito mais simples do que a gente imagina. Mas a pessoa quer ou não? Esse exemplo típico, eu peguei o currículo, tinha um erro de português. E tem corretor. Ele errou? Provavelmente não porque quis, digitou errado. Mas onde está o carinho com a qualidade? Mas não está na cabeça. Outra coisa, Garcia, que eu acho muito interessante, que o pessoal fala a velocidade das coisas. Se você vai subir uma escada, vamos pegar aqui no metrô em São Paulo, estamos em São Paulo, você tem uma escada que você sobe degrau por degrau e você tem uma escada rolante. Só que você tem uma escada rolante descendo e subindo. A pessoa que está aberta à mudança, a pessoa que está aberta a participar, a somar, a contribuir, o que ela faz? Ela pega a escada rolante que sobe. Ela ainda tem uma opção, resiste um pouco com a escada rolante, com a escada física. Demora um pouquinho mais, mas ela também sobe. O que eu percebo aí em grande parte desse, vou usar tuas palavras, esse chororô, é que parece que eu estou na frente de uma escada que está descendo, não tem, as pessoas que eu estou vendo estão descendo. Escuta, mas eu sempre estive aqui e eu quero subir. Você vai subir? Claro que vai. Com muito esforço. E eu uso esse exemplo nas mentorias para mostrar. Aí eu pergunto para a pessoa, que lógica tem? A resposta é óbvia, nenhuma. Tá? Que lógica tem você continuar na sua zona de conforto, numa profissão ou numa atividade que o mercado não está comprando? E aí às vezes eu pergunto para essas pessoas, quanto você pagaria pelo seu serviço? Essa é uma pergunta que o empregado não está acostumado a fazer. Não é quanto vale o seu serviço, é quanto você pagaria. Por quê? Esse pagaria pelo serviço, pessoal, tem a ver com se é útil, se é bom, se atende às necessidades do cliente. Porque é muito fácil falar do patrão pagar, não é? Aí pegando esse gancho que você está falando, eu tenho duas coisas para falar. Primeiro, essa questão aí da evolução, é até curiosidade aí com relação ao cheque versus cartão magnético. Que inclusive também está saindo, né? Também já está com os dias contados. Já está com o dia contado. Dinheiro então nem se fala, faz muito tempo que eu não vejo uma nota na minha carteira. Eu fiquei mais de um ano e um dia lá em Cajamar, aqui próximo de São Paulo, eu precisei. Eu falei, eu não tenho. Então, mas aí entra justamente onde eu quero chegar, que é o seguinte. No final dos anos 80, estava começando as primeiras automações aí de colocar o cartão. Sim. Então, um terminal automático, etc. Tal. Teve um banco aí, que eu não vou falar o nome aqui, que naquela época ela contratou um grupo de pessoas que eu não fazia parte diretamente, mas era da empresa que eu trabalhava na época, que eram psicólogos, para fazer um trabalho em algumas agências bancárias, olha, para explicar para as pessoas o que era o cartão magnético e como usar sem medo. Olha que interessante, essa história eu não sabia. Legal, genial. É uma história que não vai estar muito bem escrita aí, porque hoje até seria meio que inacreditável. Mas é isso, então eles ficavam lá onde tinha o espaço lá dos caixas automáticos lá. A pessoa chegava lá com um cheque na mão, daí falavam, pô, mas por que o senhor já não usa seu cartãozinho? O senhor já tem? Ô senhora? Ah, tenho, mas eu tenho medo de usar isso aí. Não, mas vem cá, vou te mostrar como é que faz aqui, você pode depositar teu cheque aí. Não, mas eu quero que alguém pega, tá? Não, mas é a mesma coisa, vou explicar para você e tal. E aí foi. Mas o que eu tô querendo dizer, pegando o gancho aí, nessa questão da reinvenção, você acabou de falar aí, olha, eu precisei um tempo atrás aí pegar dinheiro, que fazia um tempão que eu não via dinheiro da minha carteira. Bom, primeiro que dinheiro tá difícil ver na carteira, porque é difícil ganhar, e segundo porque tudo é digital. Sim. Então, nessa questão aí, empresas
estabelecimentos pequenos, etc., que ainda insistem em receber em dinheiro, são fadados ao quê? Ao desaparecimento. Desaparecimento. Agora, se é aquela cidadezinha minúscula, tal como nós sabemos que tem muitas aí no Brasil, se tem lá um único estabelecimento de um único setor que faz lá um único serviço ou vende um determinado produto, ele é soberano lá. Sim. Mas depois entra um concorrente lá, Sim. que daí aceita cartão, ele já vai automaticamente ser destruído. Tá certo? Correto. Então, o que eu estou querendo dizer é que essa questão de reinventar-se não é só pessoa física, é pessoa jurídica também. E isso é um dos trabalhos que você faz com mentoria. Sim. Então, eu queria que você explicasse para nós aqui o que é essa mentoria que você faz. Quem é beneficiado com isso? E por que alguém contrata alguém que faz mentoria? Sim. Queria que você falasse para nós. Legal, essa pergunta ela é ótima, né? E o Brasil deve ter, eu acredito que mais de 70%, 80% das empresas são empresas familiares. E qual que é o drama de qualquer empresa, principalmente a familiar? Quem toca? Chega uma hora que o pai ou a mãe... O idealizador. O fundador, e tem a cara dele. E aí nós sempre começamos a mentoria da mesma forma. Você tem o dono e você tem o empresário. No Brasil, nós estamos acostumados a ter dono. O dono faz o que ele quer fazer. Eu quero porque é meu. O empresário faz o que é melhor para o negócio. E nem sempre o que é bom para o dono é bom para o negócio. E vice-versa. E vice-versa. Então, por que as empresas crescem? Por que às vezes um CNPJ, uma empresa, ela é uma empresa perene? Porque ela vai se reinventando além do dono. Ela vai se reinventando olhando os caminhos do mercado, os caminhos do consumidor, a tendência do que está acontecendo. Ela sai da sua zona de conforto. E aí o que vai acontecer? O dono, o diretor, o vice-presidente, ou mesmo uma empresa pequena, não acompanha, porque ele quer fazer o que ele quer fazer. Exemplo prático que nós temos hoje. Uma nota fiscal, ela é digital. E como é que fica o cara que não mexe num computador? Ele pode contratar alguém. Então, nós começamos a perceber, dentro dessas mentorias, o mais básico. Então, a primeira coisa que nós fazemos é, vamos separar o dono, ou os donos, do empresário. E aí, os nossos combinados, o combinado vale para todos. E nesse combinado vale para todo, mas eu queria. Não é o combinado. Por quê? Porque o negócio precisa ir além. E detalhe, esse mundo veloz, ele tem até algumas literaturas que mostram isso. Os negócios hoje em dia, e por isso que exige mentoria, eles não são mais lineares, né, de cima para baixo. Hoje tem uma multidisciplinariedade. Então, TI não é mais uma área, ela é um negócio. O computador não é mais alguém que cuida. Todo mundo usa um computador, todo mundo usa um aplicativo. Então, a nossa mentoria separa o empresário do dono, pega o empresário e empresa e começa a mapear o que vocês fazem aqui. Parece brincadeira, mas as empresas não sabem o que fazem ou para que fazem. E aí começam algumas coisas do tipo assim, sempre foi assim. Quem é esse rapaz que vem aqui 2 vezes por semana? Isso não vai dar certo. Aí é a hora do empresário, porque as pessoas, você já deve ter ouvido isso aqui na TV Humana muitas vezes, a grande maioria das pessoas querem mudanças, desde que não seja com elas. É fato. E o trabalho da mentoria é o quê? Ou a gente joga um jogo, todo mundo, dentro do CNPJ, e aí o que é preciso fazer? Enquanto a gente separa dono do empresário, a gente separa qual é o profissional. Porque eu quero conversar com o Francisco profissional que tem uma responsabilidade dentro daquela empresa. Aí a gente desce mais um nível. Agora nós vamos mapear e vamos construir uma matriz de responsabilidades. Isso não é tão claro dentro das empresas. Aí fica tranquilo. Você tem o que o negócio precisa, quais são as responsabilidades, e algo que a gente também não é muito bom.
Nós somos campeões de adaptar as pessoas. Hoje não tem mais espaço nessa reinvenção, mais ou menos não serve. Se você está fazendo alguma coisa mais ou menos, falo isso todo dia dentro das empresas. Você precisa fazer pelo menos uma coisa bem. Eu faço nota fiscal, faça bem feito. Eu recebo dinheiro no caixa, faça bem feito. Eu limpo a prateleira, faz bem feito. Ah, eu faço a compra do material de limpeza, faça bem feito. E aí, às vezes, as pessoas querem fazer o suficiente. Então, a mentoria por mais incrível que possa parecer, o básico. O que nós fazemos, o que cada um faz, e todo mundo numa direção só. Qual a maior dificuldade? Que as pessoas vão na mesma direção, porque elas querem fazer o que elas querem fazer. Essa é a grande diferença, Garcia, das grandes organizações para as pequenas organizações. Porque as grandes organizações já formataram. Elas estão em 10 países, 15, 20, 30. E não estariam se não tivesse formatada. E não estariam se não tivessem formatado. Não cresceria o suficiente, ia quebrar uma hora. Uma hora, e a dificuldade é sempre, né? A maior parte das empresas quebram quando vão crescer. Eu já passei por algumas situações dessas profissionalmente, então eu sou prova viva disso. Então o que acontece? A empresa tem um determinado tamanho, aí começa a dar sucesso aí num determinado produto, serviço, etc. Aí alguém chega e fala, porque tá faltando mão de obra aqui para trabalhar. Ah, tá bom, contrata aí. Daí o cara contrata. Daqui a pouco alguém, precisa mais gente, daí contrata também. Precisa mais gente, contrata. Daqui a pouco tem muito mais gente do que realmente precisava. Então, para as pessoas que estão assistindo aí, que de repente são comunistas, falar, ótimo, porque daí tem emprego para todo mundo. Mas o fato não é assim que a gente tem que olhar. Tem emprego para um monte de gente, só que uma hora vai quebrar. Sim. Porque não vai se sustentar. Porque quando tem esse crescimento desenfreado que nós estamos falando, é o que você falou. Muitas vezes se perdeu a questão de olhar o custo versus a receita. Sim. E ver o resultado. Então, tem N empresários por aí que olham só o faturamento. O meu faturamento é alto, nossa, uma maravilha, estou faturando aí, vou chutar qualquer número aqui, 10 milhões por mês. Uhum. Vamos faturar uma empresa aí de médio para grande porte, né? Só que qual que é o custo dela? Sim. Se de repente o custo dela tiver 9.999.000, tá péssima essa empresa. E aí você leva para algo que no mundo dos negócios e dentro das mentorias a gente costuma colocar, o que você quer? Vender 10 milhões e custar 9 milhões e meio, ou você quer vender 1 milhão e custar 100 mil? O que é melhor para o seu negócio? E a gente também tem essa dificuldade dentro das empresas. As empresas têm dificuldade de calcular a margem, as empresas têm dificuldade de colocar... Parece que não, mas nós vivemos uma crise de mão de obra. Não, mas tem essa crise. Essa mentoria que nós estamos fazendo e tem a ver com reinventar, e esse reinventar, a gente pode estar falando do garoto de 23 anos. A gente está falando do garoto de 32 anos, que pegou um caminho, fez um curso porque gostou, não se adaptou, porque hoje, num segmento competitivo, a nota já começa em 7. A gente não tem mais aquele mercado que eu tirava 5,1, não é lá grande coisa, mas eu estou na média. Então hoje a performance individual e a mentoria ela trabalha nesse sentido. De um lado ela trabalha o negócio e do outro lado ela trabalha as pessoas. E as pessoas é 1 a 1. Eu treinei a minha vida inteira, ensinei gente minha vida inteira e continua valendo. Essa dica é importante, empresário pensa assim. É melhor pegar alguém que queira aprender e ensinar quase do zero do que pegar alguém que já sabe teimoso. Alguém que já sabe por que é desse jeito e não é assado. E aí é estranho, né? Porque a gente acha que o cara que já é experiente, já é técnico, já trabalhou em empresa grande, ele tem uma resistência natural, porque ele olha a partir dele. E eu acho que a sacada, Francisco, olhe para a tua carreira, olha para o teu negócio com os olhos do mundo. Porque o que o mundo quer saber é o seguinte, o teu filho que está aí quer saber o seguinte, o que meu pai faz para mim?
E as empresas, e os negócios, e as mentorias querem saber o quê? O que você entrega? Qual que é a sua capacidade de resolver um problema? E outra coisa, essa mensagem, se a gente acabasse a entrevista e eu pudesse só falar isso, eu acho que é o cerne, né, dessa questão de aprender e se reinventar. E as pessoas não pensam nisso. O mundo, desde que mundo é mundo, quer saber o seguinte: o que você é capaz de executar para frente? Que problema você resolve? Quem você ajuda? O que você cria? A sua história interessa para você. A sua história interessa, e é muito importante, é óbvio, para o seu ego. Ela é a base da tua experiência. Mas se eu chego aqui para você e digo assim, olha, eu trabalhei, eu fiz, e aí você diz, nossa, Gouveia, bacana, mas você vai fazer o que aqui na TV Humana? Ah, precisamos ver. Vamos ver. Que sentido que isso tem? Então, o mundo, a nossa caminhada, o nosso crescimento é para frente. É o que nós vamos executar. É viver o dia de hoje de uma maneira coerente, focado no seu presente, mas é na sua capacidade de produzir. É óbvio que a experiência ajuda. É óbvio que tudo que você reinventou, começar uma engenharia aos 33 anos, 6 anos, colar um grau aos 40. Quanto eu me diverti nesse caminho? Foi divertido. E aí vou mais longe, né? A gente está falando de reinventar. Aos 40, com quase 20 anos de telecom, eu falei, eu vou fazer um negócio diferente. Fui mexer com material de construção, e depois eu falei, poxa, eu queria ver algo diferente. Eu fui trabalhar com Copa do Mundo. Eu fui aprender a fazer vídeo, fui aprender a fazer metrô. E eu olho para alguns colegas que estão no mesmo lugar, que é o quê? O que você trabalha? Telecom. E é telecom. Ah, telecom é legal, telecomunicações é o futuro. Beleza. E aí eu percebi, e isso é muito interessante nessa carreira de se reinventar. A partir do momento que você muda uma vez, muda uma segunda, se adapta numa terceira, passa a ser natural. Então hoje eu tenho muito orgulho disso. Meio que tanto faz. Se eu fosse em Brasília fazer uma reunião, sei lá, na Secretaria Nacional de Segurança, se eu estivesse no Nordeste fazendo parque eólico, batendo papo aqui com você, ou fazendo uma mentoria numa madeireira. Por quê? Porque a vida ensinou, com essa luta, estar fora da zona de conforto. Aprender a enfrentar, dá medo? Claro que dá. Dá frio na barriga? Claro que dá. Mas você se sente vivo. Você se sente aprendendo e crescendo. E aí chega uma hora que você fala, poxa vida, é bacana essa vida. 58 anos e eu fiz um monte de coisa legal. E sempre me diverti nas coisas que eu fazia, ou que eu faço. Deixa eu te falar uma coisa aí, pegando o teu gancho aí, da questão de teimosia, porque muitas dessas pessoas estão na choradeira, vai ter um monte de gente que vai xingar, falar, nossa, aqueles dois lá são malucos, eu tô aqui procurando emprego. Para eles a vida é fácil. Não consigo, eles nasceram no berço de ouro, estão ganhando dinheiro adoidado. Bom, nada disso é verdade, tá? A gente aqui também batalha muito para sobreviver, mas eu quero pegar o seguinte exemplo. Numa das minhas várias reinvenções, que eu também fiz várias ao longo da vida, uma época aí que eu estava numa situação meio complicada, o que surgiu para mim foi fazer seleção especializada de profissionais de TI. Uma empresa específica aí, que não vou entrar no nome agora, me contratou para isso. Eles tinham dificuldade de contratar lá profissionais de TI. Não estou desmerecendo ninguém aí da área de RH, de pessoas, etc. Não estou, de forma alguma. É que eles precisavam de uma determinada velocidade que daí os departamentos aí que eu acabei de citar não atendiam nessa velocidade. Tá. Porque daí eles sabiam lá fazer o recrutamento padrão que eles fazem, mas da hora que entrava no técnico, dependia de agenda de outras pessoas, então eles pegaram e me contrataram para encurtar isso. Então eu fazia o trabalho de todo mundo. Ok. E muito mais rápido. Com certeza. Bom, numa dessas situações aí, caiu na minha mão lá uma vaga existente da empresa, um currículo de um senhor. Isso já faz 15 anos. 15? Não, desculpe. Fazem
14 anos. Caiu um currículo de um senhor lá. Senhor, porque ele já tinha mais de 60 anos na época. E o currículo dele veio na forma digital, etc. Daí eu comecei a ler o currículo dele. Eu achei um absurdo. O currículo dele tinha mais de 60 páginas. Aí é óbvio que eu não o chamei para conversar. Ah, mas você não chamou por quê? Por causa da idade dele? Não, por causa do currículo dele, que eu achei gigante demais. Então não tive paciência de ler tudo. Eu tinha lá currículos dentro de um padrão razoável, 2, 3 páginas no máximo. Então eu tinha que priorizar a velocidade que tinham pedido para mim. Então não dá para ficar lendo lá o currículo de 60 páginas. Você tinha um resultado para entregar. Mas daí depois de eu colocar uma vaga divulgada, colocar outra, e em todas elas vinha esse currículo dessa pessoa, eu resolvi chamá-lo para um papo. E nem para contratá-lo, eu chamei para ajudá-lo. Eu falei, cara, recebi já umas 5 vezes aqui seu currículo. Até que pelas 60 páginas não tem como não saber que é seu. Então, só que daí eu falei para ele, só que, cara, eu te chamei aqui mais para te avisar. Com um currículo desse aí, você não vai conseguir emprego. Porque o tempo das pessoas é um tempo exíguo. Ninguém tem tempo para ler 60 páginas de currículo. Pô, mas eu ainda se fosse colocar tudo, ia passar de 100 páginas. Falei, então, já era o resumo. Você tem que resumir isso em 2, 3. Não, mas daí não dá. Estou querendo colocar um exemplo de relutância em mudar. Sim, exato, exato. Então, o cara está relutando. Tá alguém que chamou ele, dediquei um tempo para ele, não estou dizendo que eu sou melhor que ele de forma nenhuma, nós simplesmente estávamos naquele momento em situações diferentes. Sim. Então eu chamei a pessoa para ajudá-lo, para pegar a palavra para ele. Cara, fazendo um trabalho de coaching, na verdade. Sim. Não adianta você mandar isso, não vai dar certo. Não, mas se eu mudar... Não. Bom, eu falei, então, assim, mas e a vaga aqui? Eu falei, a vaga aqui é para isso, você sabe fazer isso? Não, mas eu já fui programador COBOL muitos anos, lá nos anos 60, foi um dos pioneiros do Brasil, etc. Tal. Bom, de novo, mas e hoje? Hoje eu não preciso de COBOL. Sim. Eu precisava na época lá de Java. Tá. De Java. Ah, eu fiz um curso aí, vi e tal. Então você se aperfeiçoa melhor em Java, porque é o que o mercado está querendo. Então, esse é um exemplo, e eu não, de novo, não estou querendo desmerecer a pessoa, mas simplesmente alertar. Esse é o exemplo da teimosia. Sim. O cara tem uma alta bagagem técnica, claro que tem. Sem dúvida. O cara já estava quase 40 anos trabalhando na área técnica. Então, quando eu nasci, o cara já estava na área técnica. Óbvio que tem valor. Só que acontece o seguinte, principalmente a área de TI, ela evolui todo dia. Sim. Então, se o cara não tiver antenado nessa evolução diária da TI, ele está fora. Não adianta ele ter lá um currículo de 200 páginas. Não vai servir para nada. Sem dúvida. Então, se o cara não parar com essa teimosia de achar que ele se achava superior às pessoas, não sou eu, tá? É que eu estou falando aqui de uma forma simples, aqui rápida, mas ele sentou na minha mesa, ele era superior, ele se achava o máximo porque ele tinha 40 anos de experiência na área. E eu vejo muito isso. E aí, o que acontece? É uma das pessoas aí que não pode, de repente, ser todos, mas alguns podem estar, mesmo que inconscientemente, agindo assim. Sim. Então a pessoa pega e fala aí, pô, mas eu fui engenheiro igual você, engenheiro de telecom, tantos anos, tal, é um absurdo agora ninguém querer me contratar. Pois é, mas não tem essa vaga no mercado, entenda, não é que não querem te contratar pela idade. E aí tem uma dica, se alguém que estiver ouvindo a gente, quando estiver assistindo, agora, nesse momento, faça a seguinte reflexão, vejo isso no dia a dia. A pessoa começa a contar uma história, vamos pegar o exemplo aí do Fortran, do Pascal, do COBOL. Se ele estiver falando para uma pessoa com conhecimento como você vai entender o que ele está falando. Mas e para gerações que estão hoje sendo... Se ele pegar uma geração de agora, a pessoa não vai nem entender não sabe nem o que ele está falando. Do que ele está falando. Eu peguei um currículo esses dias atrás, aconteceu isso. Eu entendi que o currículo era legal, eu entendi que o que ele tinha executado realmente foi muito legal, sabe? O cara conseguiu, mas eu disse para ele, olha, de cada 100 é muito, de cada 10 pessoas que forem ler o teu currículo, sem medo de errar, 9 não sabem o que está escrito aí. Por quê? Porque você está cheio de sigla técnica de um tempo
que não existe mais. Nem o equipamento existe mais. Então, com todo respeito, que valor tem você ter no seu currículo que você era ótimo em um produto, um equipamento que não existe mais? Aí qual é a dica? Qual é o aprendizado que você trouxe? O que aquilo agregou para a sua carreira que você reutiliza, que você reinventa e você adapta? Então, esse mundo de adaptação é o que decide a carreira. E aí uma dica, né, que a gente sempre coloca no primeiro dia de mentoria, seja mentoria de carreira ou de negócio. Nós criamos uma grande confusão quando a gente fala de conhecimento. Por trás do nosso conhecimento, por trás do nosso aprendizado, tem um negócio chamado hábito. E aí nós queremos mudar grandes coisas sem aprender a mudar pequenas coisas. Faça um exemplo em casa. Se você segura a sua caneca de beber café com a mão esquerda, faz um teste. Tenta segurar com a direita. Experimenta. Você vai perceber que você vai ter dificuldade. Vou ver, mas vem cá, então vai ser difícil? Vai. Porque exige um hábito. Você tem uma história nessa sua carreira e você tem que mexer com o hábito. Então a dica é, e a gente não aprendeu isso na escola, principalmente nós do século passado, Garcia, a gente entende. Você entendeu? Entendi. A pessoa vira as costas, você só entendeu. Que jeito que era o tempo que a gente estudava? E aí, pessoal, vocês entenderam? Todo mundo entendeu. É óbvio, todo mundo entendeu. Só que eu não aprendi ainda. Então eu preciso entender e eu preciso aprender. Depois que eu aprendi, eu preciso executar. E aí que o bicho pega. Eu entendi mais ou menos, quero ver se eu aprendi e eu quero executar. Essa é a relutância da reengenharia. Então, eu tenho que entender, eu preciso aprender o que ele falou e eu preciso executar. Só que eu vou executar novamente, até que, com a disciplina do executar, eu adquiro um hábito novo. Eu adquiro uma competência nova. Então, essa velocidade... eu vi lá, vou pegar o exemplo, eu adoro bolo de cenoura, né? Eu vi no YouTube e agora eu entendi como é que faz bolo de cenoura. Joia, você aprendeu a fazer bolo de cenoura? Não. Você só entendeu. Então, a dica para esse pessoal... aprender é quando você conseguir fazer o bolo de cenoura. Quando você conseguir fazer. E aí você vai fazer tantas vezes bolo de cenoura que você vai chegar numa confeitaria e a pessoa vai dizer para você, você sabe fazer bolo de cenoura? Entre aquele primeiro vídeo que você viu de bolo de cenoura, a quantidade de bolo de cenoura que você queimou, mais açúcar, mais cenoura, menos cenoura, mais chocolate. Agora, o que você tem? E essa é a pegada hoje em dia. Você passa a ter o seu bolo de cenoura. Se aqui é o bolo de cenoura padrão, todo mundo faz, eu criei meu bolo de cenoura. Mas isso exige tempo. E o que é mais incrível para essa turma dos 50, 60 é que eles têm tempo. Tá certo. José, tem uma coisa aí que você me falou em off, que você faz que é tipo um trabalho social. Como é que é isso? Isso é a menina dos olhos. Se eu fosse escolher só uma atividade para fazer hoje, eu faria isso. No meio da pandemia, no comecinho da pandemia, primeira semana, lá março de 2020, eu tinha um trabalho voluntário na paróquia, fazia palestras, e aí um belo dia uma senhora perguntou assim, professor, o senhor dá aula de Zap Zap? Na minha cabeça eu falei, quem que vai querer assistir uma aula de Zap Zap? Pessoal, já são 3 anos e meio dando aula de Zap Zap. Então, nós temos um projeto chamado Escola da Vida, que tem o desdobramento agora aqui na TV Humana, se desdobra, né? Está se desdobrando no Veteranas e Veteranos. E esse trabalho, esse conjunto, esse projeto Escola da Vida é levar a tecnologia para senhores e senhoras que querem aprender. A primeira aluna minha tinha 92 anos, Dona Dail, está viva hoje, fazendo seus 95 anos, querendo aprender. A aluna mais nova tem 69 anos. A última confraternização que nós fizemos na Paulista, agora no Dia dos Professores, a gente chegou a 912 anos, o somatório. Pessoas com extrema dificuldade do touch, mas querem aprender. Então, esse é um trabalho voluntário, toda terça às 17 horas, online, desde lá de março de 2020 da pandemia, que eu faço esse trabalho voluntariado. E aí,
fica a dica aqui para o pessoal. Voluntariado muda a sua vida. Se alguém quiser participar desses cursos aí, como é que faz? Como é que te acha? A gente tem, eu faço um trabalho muito grande no LinkedIn, né? José Gouveia, lá no LinkedIn, pode me achar por lá. A empresa é a Stow Academy, né? Com y no final.com.br. E nós temos, né? Vocês podem procurar, acho que até na própria TV Humana, esse trabalho toda terça-feira. Esse ano nós já estamos encerrando e a gente abre turmas a partir de fevereiro. Então eu deixo 2 dias da minha semana, após as 17 horas, terça e quinta-feira, para trabalhar com esse pessoal. É aberto e qual é o critério? A gente tem um pré-requisito muito importante, querer aprender. Isso é só para pessoas idosas ou tem também para jovens? Eu até me assusto quando isso acontece. Hoje ele está para o pessoal idoso, mas no dia a dia a gente acaba ajudando. Um dos projetos que nós queremos colocar é um trabalho de inclusão para esse jovem que não tem acesso. Às vezes a gente fala com muita tranquilidade, né? Fazer um currículo, digitar, mas nem todo mundo tem uma rede com qualidade, nem todo mundo às vezes tem uma qualidade. Então a gente pretende fazer um trabalho de inclusão. Até o próprio LinkedIn que você citou aí, nem todo mundo sabe o que é isso. Exatamente. Exatamente. Então, o idoso nem se fala, não tinha nada disso na época dele, mas o jovem também que está querendo buscar emprego tal, não sabe também usar, não sabe como é que é tal. Bom, José, nosso papo aqui está muito bom, mas isso aqui é uma TV, então é um programa e nós temos tempo. Sim. Tá? Então eu estou encerrando por aqui o nosso bate-papo, agradeço aí a sua visita aqui. Sim. Espero que em breve nós possamos ter um outro papo. Sim, com certeza. E você, em breve, no período que esse programa aqui for lançado, talvez já esteja lançado também, terá o seu espaço aqui na TV Humana. Lhe agradeço. O nosso objetivo aqui é justamente mostrar as coisas boas, aí, o lado bom da humanidade. Sim. Tá? E o que você faz, esse trabalho social, encaixa como uma luva aí nisso. Perfeito. Que é ajudar outras pessoas a sair de onde estão e ir para outra situação aí. E para quem nos ouviu aqui também, tudo isso aí que nós falamos, a questão da choradeira, etc. tal, nós não falamos de forma nenhuma para denegrir vocês. Foi para mostrar para vocês que vocês têm que olhar com um pouco mais de amplitude. Talvez você está olhando aqui para uma situação de procurar um emprego do que você trabalhou a vida inteira e não está vendo aí as oportunidades que estão ao seu redor. Sem dúvida. Tá? Então, novamente, José, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu e até algum dia. E para você que nos assiste, até o próximo programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau.